Seguindo as micoses profundas, nós vamos falar sobre a criptococose. Nesse complexo de fungos, a gente escolheu falar de esporotricose, criptococose como as micoses profundas e de dermatofitose e malacesiose como as dermatopatias fúngicas superficiais. Então, na criptococose, essa é uma doença frequente, não tem a mesma incidência que a esporotricose, ela é menos frequente que a esporotricose, especialmente em determinadas regiões, mas é uma dermatopatia fúngica muito frequente ainda. Não é raro o diagnóstico, tem um aspecto clínico que em alguns momentos se assemelha com a esporotricose, Todas essas micoses profundas, até as doenças bacterianas profundas e os bichinhos mais esquisitos, como as algoses, como a leishmaniose, eles têm o mesmo aspecto clínico, então, de novo, uma cursa com diagnóstico diferencial da outra, e a criptococose entra nessa história também. Bom, é uma dermatopatia comum nos gatos, eles são mais acometidos do que os cães, quando fazemos essa comparação. É uma doença de distribuição mundial, então existe criptococcus relatado em vários países no mundo, e essa infecção fúngica é comumente adquirida do meio ambiente. Então, os sorotipos de criptococcus, eles comumente têm relacionamento no meio ambiente, e especialmente associado a algumas árvores, especificamente. Para o nosso país, o eucalipto é uma árvore que comumente alberga o criptococcus, e aí o contato com árvores desse tipo pode gerar infecção. E tem outras formas também de transmissão. Existem espécies que são mais comuns, espécie de criptococcus que é mais comum de se observar associada à vegetação, e espécie de criptococcus que é mais comum está associado a fezes de algumas aves. O morcego pode albergar nas suas fezes o criptococcus, e os pombos são comuns também que alberguem nas fezes o criptococcus, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto das fezes de algumas aves também ter o criptococcus nelas, Bom, existem algumas variedades, o Cryptococcus neoformans, variedade neoformans, e o Cryptococcus neoformans, variedade Grubbi. Esses dois sorovás do gênero neoformans, eles são comuns em ser humano, especialmente nos seres humanos imunocomprometidos, como os portadores de HIV, e alguns animais, mas nos animais não há correlação com o comprometimento do sistema imune. Por exemplo, não há um aumento da incidência de gatos com criptococose, porque eles são FIV positivo, porque eles têm o vírus da imunodeficiência felina. Isso não tem uma correlação direta. Não há uma comprovação específica de gatos com criptococose associado ao vírus da imunodeficiência felina. Esses dois sorovários de criptococcus, tanto o neoformans variedade neoformans quanto o neoformans variedade Grubbi, são comuns de serem encontrados nas fezes dos pombos. Na realidade, o que acontece especificamente é que o criptococcus, e a gente vai falar muito sobre isso, um pouco sobre isso, o criptococcus, na sua superfície, existe uma cápsula de polissacáride, e essa cápsula faz com que o fungo fique viável nas fezes do pombo. Essas fezes são ricas em ureia, e isso mantém uma viabilidade para o fungo, para o criptococcus, mesmo que essas fezes estejam ressecadas. Então, fezes mais antigas, fezes, dejetos que ficam expostos ao meio ambiente. Então, o ambiente como um campanário de igreja, isso inclusive é relatado na literatura. Você tem um ambiente com tranquilidade, onde os pombos vão lá, fazem ninhos, a excreção de fezes, e essas fezes ficam ressequidas nesse ambiente. Essas fezes, mesmo com aspecto ressecado, são fezes que deixam viabilidade ao fungo. E não por alguma coisa específica das fezes, mas sim pela presença da cápsula do criptococcus,
que garante sobrevivência ao fungo, mesmo em momentos em que o ambiente tenha uma intempérie que não seja tão favorável ao sobrecrescimento dele. Já o Cryptococcus na variedade GAT é um Cryptococcus comum nos países tropicais e subtropicais e está relacionada com plantas. Então, o eucalipto, a literatura cita várias outras plantas onde esse fungo pode albergar, mas o eucalipto é o principal. Então, as espécies, a importância de saber a espécie que acomete o animal, ela está diretamente correlacionada com a importância epidemiológica, para a gente saber de onde é essa fonte. Chama atenção em relação à história das fezes das aves para os ambientes que têm muito ar-condicionado, e já tem vários surtos que foram relatados assim, e que tem muito pombo. Então os pombos serão correlacionados com defecar nesse ambiente de ar-condicionado, e a circulação do ar, a forma como o ar-condicionado circula o ar, favorece a dispersão de criptococcus que estavam ressecados nas fezes, viram pozinho, e aí favorece a circulação no ambiente. E uma das formas de infecção, a principal forma diferente da esporotricose, que não se tem comprovação sobre a forma inalada da infecção, aqui uma das principais formas de infecção é pela via inalada, né? É pela forma intranasal, no momento da respiração. Então, a pessoa respira um ambiente com criptococcus. Eu estou lembrando, pessoal, de uma viagem que eu fiz. E aí fui para fora, em uma dessas praças cheias de pombos, e das propostas era você comprar a comidinha do pombo, sentar na praça e abrir a mão lá, ou botar onde você quiser a comidinha do pombo, na cabeça, enfim, e o pombo vir lá na sua cabeça e comer na sua mão. Eu ficava olhando aquilo e pensando, meu Deus, isso está bem Parasitas Assassinos, assim, o pombo, o casal viaja de férias e o pombo entra, faz defeca e o fungo entra no nariz. Eu falei, mas isso eu não vou fazer nunca. Para mim, isso está a cara de se infectar com criptococose. Né? O bom é quando a gente não conhece os fatos e aí acaba se arriscando e vivendo prazeres diferentes. Mas, para mim, não foi um prazer desejado, porque, infelizmente, o medo foi maior do que a possibilidade de alimentar os pombinhos. Bom, é importante relatar que qualquer espécie de criptococcus pode permanecer no ambiente por até 2 anos protegido de luz. Então é muito tempo de permanência do fungo de forma viável, por proteção da própria cápsula, num ambiente enriquecido com fezes. E também se sabia anteriormente que as aves em geral não adoeciam quando nas suas fezes a presença do fungo, mas existe relato na literatura de algumas aves adoecendo, inclusive de relatos de óbito dessas aves, e especialmente com o Cryptococcus gat. É a principal espécie que está correlacionada com a morte de algumas aves que se infectam pelo Cryptococcus também. Bom, a virulência do fungo a virulência especificamente dessa cepa depende de algumas coisas. Primeiro, da cápsula, depois da síntese de demanitol e da síntese de enzimas. Esse demanitol e essas enzimas são sintetizados pelo próprio fungo, e isso faz com que essa cápsula aumente ou diminua a sua patogenicidade. Então, isso tudo aqui, na verdade, ele é produzido pela cápsula, né? E aí a cápsula gera essas substâncias, a produção dessas substâncias, e aí isso aumenta ou diminui a patogenicidade do fungo. A função da cápsula está correlacionada com a formação do sistema imune, mas ela tem a principal função de proteger contra o ressecamento, exatamente aquilo que a gente estava conversando sobre a proteção em relação ao ressecamento das fezes e a manutenção no meio ambiente por períodos prolongados desse fungo.
E a própria cápsula que interfere na resposta imune do hospedeiro. Ela é formada por monoproteínas, então a glicuronilxolamana e a galactoxilamanana, que nome difícil. Então essas duas glicoproteínas, elas são a principal composição da cápsula e elas induzem a uma resposta imune, e essa resposta imune, ela interfere na melhora clínica do paciente, na resposta terapêutica. Então a resposta e a patogenicidade diretamente correlacionada depende dessas estruturas que formam a cápsula de polissacárides que reveste o fungo Cryptococcus. Então, outra coisa importante em relação à patogenicidade é que o Cryptococcus é um fungo que tem melanina também na sua composição. E aí essa produção de melanina, essa síntese de melanina pelo próprio Cryptococcus, faz com que o fungo tenha tropismo pelo sistema nervoso central. E a gente sabe que quando a gente tem paciente com criptococose, só 30% cerca disso tem lesão cutânea. Muitos têm doença pulmonar e muitos têm doença do sistema nervoso central, inclusive em seres humanos. Essa correlação é muito intensa de doente acometido de criptococose com lesão em sistema nervoso central. O fungo, produzindo a melanina, gera esse tropismo para o sistema nervoso central e isso acontece porque o sistema nervoso central é rico em catecolaminas, como a dopamina, que é usada na produção de melanina. Então, essas catecolaminas, elas induzem a produção da melanina. E isso é um substrato para o fungo, por isso ele tem tropismo pelo sistema nervoso central. Outra função importante da cápsula é proteger do hipoclorito e do permanganato. Então essa cápsula ela é uma cápsula resistente. Não é com qualquer coisa que a gente vai conseguir tratar e conseguir uma resposta terapêutica em relação a esse fungo, não. Bom, o mecanismo exato de infecção específico de como de fato acontece é desconhecido, mas a via respiratória é a principal forma de entrada, a principal porta de entrada do micro-organismo, do Cryptococcus. E aí os basidiósporos ou os blastoconídeos desidratados, eles entram pela via respiratória e através dessa via respiratória eles conseguem instalar a infecção. Por isso que nos gatos, que são os bichinhos que mais são acometidos pela Cryptococcus para a nossa realidade, a via aérea é a via mais acometida e essa é popularmente conhecida como a doença do nariz de palhaço. E aí por quê? Porque a infecção começa exatamente pela via respiratória. Então isso explica a habitual manifestação primária da doença em gatos e nos cães também. Mas aí essa via respiratória, a infecção na via respiratória não fica só lá, né? E o fungo ele migra para outros órgãos, principalmente por via hematógena. Então é a forma de carreamento do fungo, tanto para o sistema nervoso central, para a via pulmonar, como para a criptococose entérica. Então existem várias outras formas de criptococose, não só a respiratória, e a via hematógena é responsável por essa disseminação do fungo. Em humanos, o trato respiratório inferior está facilmente afetado e nos cães existe a correlação do quadro intestinal. Nos seres humanos, também, comumente, se observa o quadro, como a gente já referiu, do sistema nervoso central ser infectado, né? Nos felinos, também há essa disseminação para o sistema nervoso central. E, normalmente, isso acontece porque o contato é por continuidade, não necessariamente pela via hematógena, especificamente nos gatos, por causa da placa cribriforme, que é uma plaquinha fininha, óssea, que separa a via respiratória do sistema nervoso central. Então essa placa ela é lisada pelo fungo, pelo processo da infecção, pelas células inflamatórias, e aí ela faz a disseminação para a via central, né, para o sistema nervoso central.
Também em seres humanos ela está associada ao HIV. Então, é muito comumente, a gente já comentou. E nos felinos não há a mesma comprovação do FIV e FeLV. Claro, pessoal, que assim, né, a gente sempre tem a implicância de correlacionar qualquer coisa que esteja acontecendo no animal que tem imunodeficiência a um fator a mais. Então, causado pela imunodeficiência. Então, por exemplo, se o gato tem criptococcus e tem imunodeficiência, a gente tem a tendência, e não é à toa, a gente sabe que o vírus da imunodeficiência traz uma imunossupressão marcada, um vírus que alberga a medula óssea, que faz, normalmente o paciente é acometido por anemia, normalmente o paciente é acometido por leucopenia, panleucopenia associada a isso pode acontecer. Então, na realidade, tem uma justificativa física viável para isso, mas nem todos os pacientes que têm criptococose, eles têm FIV e o dado que talvez seja mais chamativo na literatura é que os pacientes que têm criptococose e que têm FIV, eles têm uma baixa taxa de resposta quando comparado aos que têm criptococose e os que não têm FIV. Mas na realidade isso não é uma coisa específica da criptococose, mas isso é uma coisa específica da FIV. Os gatos que são portadores da imunodeficiência felina, eles têm tendência a ter uma resposta mais lenta às diversas doenças, cutânea ou não, mas a resposta do paciente vai ser mais lenta frente a qualquer processo terapêutico quando comparado aos pacientes que não são portadores da imunodeficiência, e isso é talvez um dos pontos que nos leve a, de fato, precisar investigar os pacientes que têm FIV e FeLV, né? Além de toda a orientação da parte epidemiológica, nós precisamos ter um mapeamento dos pacientes que são FIV e FeLV positivo, para que a gente tenha um preparo, um acompanhamento, uma orientação adequada ao tutor. Bom, o trato respiratório superior é o aspecto clínico mais clássico, e a secreção nasal normalmente é unilateral, não é comum que o processo seja bi. Pode acontecer bi? Pode acontecer de ser bilateralmente, mas o mais comum é que essa infecção seja unilateral, né? Aqui a gente vê um gatinho já um leve aumento de volume da ponte, mas o acometimento está todo nessa região de mucosa intranasal, e aí a gente faz a citologia dessa região, e quando há o clássico nariz de palhaço, quando há a lesão nodular, a citologia pode ser feita inclusive por agulha fina, dependendo do gatinho a gente vai precisar sedar, mas assim, com esse aspecto ulcerativo na mucosa nasal, a gente consegue fazer a coleta de material com a ajuda da espátula ou até com a lâmina de bisturi pequenininha, acho que 11, 12, sei lá, não me lembro mais do número 15, não me lembro mais, enfim. Mas aquela lâmina de bisturi que tem extremidade pequenininha, cortante, que aí a gente faz uma escarificação e aí passa na lâmina. Eu não uso a lâmina de bisturi porque eu uso a espátula, né? Então eu uso a espátula odontológica número 24 e aí a gente faz essa escarificação dessa lesão e coloca na lâmina, né? Esse gato foi facilmente visualizado, as leveduras, né? Um outro aspecto também, um gatinho filhotinho, não é o mesmo animal, com essa lesão em focinho, e quando a gente olha, é esse aqui, ele tá do outro lado acometido, não é o mesmo lado, é do outro lado, e um aspecto nodular, não há ulceração. Aí há dificuldade respiratória, você escuta barulhos respiratórios, especialmente na inspiração, porque há ruído em função da diminuição do espaço para a entrada de ar. Esse gato ainda consegue respirar, mas a tendência é que isso aumente cada vez mais se isso não for tratado de forma adequada. É um gato filhote, esse gato acho que tinha uns 8 meses de idade mais ou menos, e aí com a evolução de lesão, cerca de uns 3 meses, que o proprietário ele vinha percebendo, e ele já tinha levado, inclusive, isso é uma coisa interessante, né? O tutor de gato, quem está acostumado a lidar com tutor de gato sabe o quão milimétrico eles são.
E esse tutor tinha percebido, mas ó, se imagina, se tem 2, 3 meses, a evolução muito lenta, e tá assim, antes ele já tinha percebido. Mas o veterinário dizia para mim, tá tudo normal, não tem nada alterado. Olhava e dizia, não, tá tudo normal. Então, assim, às vezes a gente precisa ter cuidado com a informação do tutor do felino, né? Ele é muito detalhista, observador com a espécie. Isso é uma coisa característica, específica do dono do gato. Então, ó, o mesmo gatinho aqui é o mesmo, e esse gato, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tem lesão ocular, a literatura cita sintomatologia ocular na criptococose, não é sempre o mesmo padrão de lesão, mas isso pode acontecer, e com lesão no focinho, né? E aqui há uma lesão no plano nasal de forma importante, a doença provavelmente entrou pela via respiratória inalada, do jeito que a gente já está informado, né? Que é a forma clássica, e aí invadiu a pele, o tecido subcutâneo, do plano nasal dele. E muda, há uma deformidade, é por causa do edema associado, a uma perda da arquitetura do plano nasal, né? E isso se repete, a gente já viu, sei lá, 3, 4 casos exatamente com o mesmo aspecto clínico. E aí a gente faz a citologia aqui dentro, a gente olha, existe uma lesão multilobulada, de superfície ulcerada, com aspecto granulomatoso, há uma presença, né, de um volume de superfície avermelhada e como se fosse uma granulosidade importante acontecendo e exuberante nessa face da parte interna da mucosa nasal. Aqui começam os filmes de terror, né? Esse gatinho não perdeu o olho, mas ele não foi tratado. Esse caso não é meu, é um caso do professor Lenilson, um aluno muito querido que morava em Manaus e que já não está mais entre nós, né? E ele infelizmente se foi. E eu acompanhava muitos casos junto com o Lenilson e esse é um dos casos assim que muito impressiona, né? Esse gato morava em Manaus e quando a gente observa o nível de dor, de infecção, é clássico que isso aqui é uma fistulização da via respiratória, a secreção purulenta aí exudando da região nasal, né? Intensa fistulização, dificuldade. Esse gato pode ter rinotraqueite associada, mas não precisa ter, só a própria infecção fúngica já justifica esse processo inflamatório. O fato de ter secreção purulenta não significa ter infecção bacteriana, pessoal. Precisamos diferenciar. A presença do pus, da secreção purulenta, não significa que tem bactéria, significa que tem célula inflamatória, que tem necrose, que tem, mas não necessariamente tem bactéria. Aqui pode até ter infecção bacteriana secundária, mas o antibiótico aqui nada gera infacilidade. Então, realmente, é um quadro já muito avançado, com uma evolução bem drástica do paciente, diagnóstico feito facilmente, também se encontrou facilmente as formas fúngicas, né? E o Cryptococcus é um fungo grande, quando comparado com o Sporotix e especificamente com o Histoplasma. O Histoplasma é o menorzinho de todos. Outro aspecto também bem drástico, também de Lenilson, esse caso, vou sentir muita falta desse compartilhamento desses casos dele. E aqui tá virando uma pepa, né? O gato está virando uma pepa pig. Realmente, um quadro muito feio. Também temos a sensação de perda dos olhos, mas está um aqui, outro aqui. Vocês vão ver no acompanhamento desse gato, que depois ele vai recuperando, e inclusive isso fecha, ele vai voltando até o aspecto do focinho. E o focinho dele, pessoal, pasme, ele não perdeu, está aqui embaixo. Provavelmente está aqui embaixo o focinho dele. E vocês vão ver que ele não perdeu, porque com o passar do tempo tem uma fotinho que o focinho já vai voltando para o normal, né? Olha a evolução, ó, o focinho está por aqui, ó. Ó, os dois olhos, agora a gente consegue ver o olho de cá, o olho esquerdo. Um outro gatinho também com aspecto de criptococose, com comprometimento da terceira pálpebra, porque o fungo sai invadindo por continuidade, né? Os tecidos de continuidade é da mesma forma que ele faz invasão no sistema nervoso central na grande maioria dos gatos.
Esse aspecto lesional confunde facilmente com carcinoma, confunde facilmente com esporotricose, confunde facilmente com leishmaniose felina. De novo, esse padrão de infecção gera inúmeras confusões em relação ao diagnóstico. Outro aspecto de criptococose, também com aspecto muito drástico, muito feio, com uma perda tecidual marcada, né? Ó, vejam, esse gato foi eutanasiado, ele não tinha a menor condição de seguir adiante nesse protocolo terapêutico, havia muita destruição tissular, realmente um quadro mais avançado, evoluído, com destruição facial, e que se confunde também com todos essas lesões dermatológicas profundas, como neoplasias, né, especialmente, mas esse animal era um animal relativamente jovem, e aí a gente pensa muito mais nas doenças infecciosas do que nas neoplásicas. Esse gato, ele teve 2 diagnósticos. Na realidade, esse Malenck, em homenagem ao professor Larson, né, ele fala muito desse diagnóstico diferencial que cursa com o diagnóstico da criptococose, na verdade, todos os bichos estranhos. Então, quando a gente tem essas lesões profundas, a gente pensa em micobactéria. Então, quando a gente observa esse aspecto profundo de lesão, a gente pensa em micobactéria, em algose, em leishmaniose, em esporotricose, neoplasia, em criptococcus e histoplasma. Malenck. Nesse caso em especial, a gente tinha um gatinho que teve um carcinoma, e aí ele fez criocirurgia. Na criocirurgia, uma das consequências que a gente observa é perda de toda a arquitetura. Isso gera redução na proteção do epitélio. Esse epitélio fica muito mais suscetível a outras infecções. E na sequência, esse mesmo gatinho fez uma infecção por criptococcus. Essa lesão aqui é uma lesão causada pelo criptococcus. Houve acometimento do ducto nasolacrimal, então ele tinha uma secreção purulenta, com aspecto fistulizado na borda palpebral, no canto medial. E aí isso não cicatrizava, e na realidade esse foi um dos motivos dele ir até mim com o aspecto de cicatrizar essa lesão. E aí eu percebi esse aumento de volume, falei, mas tem mais alguma coisa aqui. E aí a gente fez a citologia da lesão e achou o criptococcus desse animal. Então, do mesmo jeito, entra Malenck aqui na história. Ó, veja isso aqui, ó, a espátula que eu estou utilizando para fechar o diagnóstico. E aí uma lesão completamente ulcerativa. Isso aqui era um carcinoma de células escamosas, mas que poderia ser qualquer desses outros diagnósticos, inclusive desses que a gente já abordou, que foi leishmaniose, esporotricose e até a própria criptococose, né? Mas isso é um caso de neoplasia, um carcinoma de células escamosas, num gatinho que foi durante muito tempo exposto ao sol. Note que o plano nasal também é lesionado, também há ulceração, formação de crostas hemáticas, área de despigmentação e alopecia, e tudo isso causado pelo carcinoma de células escamosas. É o mesmo gatinho visto de outro lado, né, de outro aspecto, e aí note o tecido exuberante que se forma em função da neoplasia e o aspecto ulcerativo que já está presente no espelho nasal, e a ponte nasal com alopecia, com hipotricose, então há uma marcada lesão facial. Também dentro do Malenck, esse gatinho eu atendi numa aula prática da Equalis em Fortaleza. Ele é uma gatinha, na verdade. Eu atendi lá com a turma de Fortaleza, turma de aula prática, e aí a gente fez citologia. Essa gatinha já tinha sido submetida à histopatologia, não foi no mesmo momento, a gente não fez a biópsia lá, a gente fechou o diagnóstico dela pela citologia. Isso não é criptococose, mas notem que é o mesmo aspecto clínico, cursa no mesmo diagnóstico diferencial, da mesma forma. Então, pessoal,
As lesões são muito semelhantes, a gente precisa do diagnóstico. E em todos esses momentos, quem nos ajudou a fazer essa triagem foi a citologia. Citologia é uma ferramenta fundamental para o clínico. Eu bato a tecla isso várias vezes. Nós precisamos usar a citologia a nosso favor, uma técnica barata, fácil de ser executada, né? Uma técnica que você, clínico, tem que olhar no microscópio, você tem que ter o microscópio dos equipamentos que a gente precisa ter dentro de uma clínica veterinária, talvez seja um dos mais baratos. Então é fundamental, não precisa ser o melhor microscópio do mundo, mas você precisa ter isso no dia a dia, né? Vejam, eu descobri, isso aqui é histoplasmose pela citologia, o carcinoma de células escamosas pela citologia, todos os meus casos de criptococose pela citologia, os quadros de esporotricose, a leishmaniose, enfim, malacesiose. A gente muda a rotina e a vida e acrescenta valor dentro do consultório. Vale a pena. A área escolhida para fazer citologia aqui nesses pacientes que têm lesões ulcerativas são geralmente as áreas mais próximas das bordas das lesões, nessas áreas aqui. A gente foge do leito de lesão, porque o leito pode haver, normalmente no leito da lesão, né, na parte central, há uma ulceração mais antiga, pode haver comprometimento com infecção bacteriana secundária, que para nós não importa, achar a bactéria que não é uma coisa rara, é uma coisa comum, porque há realmente uma porta de abertura para as infecções bacterianas secundárias, mas o que nos importa é o que de fato está causando essa lesão. E aí, para a gente fazer isso, para a gente saber disso, precisa fazer a citologia da área mais adequada, e a borda da lesão é uma área mais adequada para isso, porque é para onde a doença está evoluindo, e aí tem mais chance que a gente encontre, de fato, o agente causal. Malenque, de novo, esse gatinho tem uma lesão em cotovelo e veio para mim porque foi dito para o tutor que ele tinha um câncer e que ele precisava ser eutanasiado porque não havia mais o que fazer. E aí, na verdade, na hora de fazer a citologia, a gente achou Sporotrix. Esse gato, ele estava abandonado na universidade e ele foi resgatado, era um gato relativamente gordinho, foi resgatado e, na verdade, ele tinha esporotricose, então uma lesão bem crostosa, com crostas melicéricas, com áreas de crostas hemáticas, onde a gente vai coletar. Eu gosto muito de suspender as crostas e coletar o que está embaixo, então uma perspectiva é essa e a outra perspectiva é fazer a coleta dessa área de bordo de lesão, né? Mas essa área que esteja de fato inflamado. Eu fujo da área central do leito da lesão. Bom, olha a citologia. Lembra que eu falei para vocês, quem já assistiu a aula de esporotricose, que eu falei para vocês, quem não assistiu, vê lá. O que eu falei? Eu falei para vocês que quando a gente tiver a suspeita de um fungo, compara o tamanho da hemácia com o tamanho do fungo. No Sporotrix, o fungo é menor do que a hemácia, tipo 1/3 da hemácia. No Cryptococcus, o fungo é muito maior. Se vocês observarem aqui, ó, aqui é um aglomerado de hemácias. Um aglomerado. Isso aqui é uma estrutura fúngica. O fungo é muito maior, essa estrutura esbranquiçada, tipo de alma aqui, de marcação negativa que a gente chama, né? Então, houve uma marcação negativa nessa estrutura toda aqui ao redor do fungo. É a estrutura da cápsula, que comumente nos corantes tipo Romanovski, que é o corante rápido que a gente usa no dia a dia, não se cora. Então, a citologia é uma técnica importante, permite a visualização direta do fungo e facilita a nossa vida no processo de diagnóstico. É fundamental, é uma técnica fácil. De novo, pessoal, não consigo entender por que um clínico não usa citologia no dia a dia. Então, permite a visualização direta do fungo. Isso aqui está num objetivo, um aumento de 10 vezes. Já está enorme desse jeito o fungo sendo visualizado. Normalmente, as lâminas que eu mostrei para vocês no esporotricose estão no aumento na objetiva de 100 vezes, a gente observa, no aumento de 1000 vezes. Essa daqui, a objetiva é de 10 e o aumento é de 100 vezes, ok? 100 vezes para o aumento, a objetiva é de 10. O aumento, a objetiva é de 100, o aumento é de 1000
vezes. Beleza? Bom, outra foto também de citologia de Cryptococcus, também corada. Essa houve uma coloração mais intensa por causa do tempo de fixação com o corante. Todas essas estruturas arredondadas, onde a gente observa um halo ao redor, cada estrutura dessa é uma levedura, é um fungo, é um Cryptococcus. E aí, de novo, essa estrutura amarronzada aqui, ó, no fundo, são hemácias. Comparando com a hemácia, o Cryptococcus é muito maior do que a hemácia, não é um pouquinho maior, não. De novo, a gente está na objetiva de 10, no aumento de 100 vezes. E aqui já é possível que a gente visualize essa intensa quantidade de Cryptococcus que a gente está vendo aí na lâmina. Né? Não precisa necessariamente ir para a objetiva de imersão. Se for, a gente também vai conseguir visualizar, porque ele é grande, mas não é tão grande assim que a gente não possa visualizar essa estrutura fúngica. É importante dizer também, pessoal, que através da citologia a gente não consegue determinar quem é o sorotipo que o animal está apresentando. Que o mais comum para nós, a depender da região, mas eu estou falando para nós lá em Natal, na região Nordeste, é o Cryptococcus neoformans, variedade neoformans ou variedade Grube. Por quê? Porque esse Cryptococcus está associado ao ambiente, esse Cryptococcus está associado, aos pombos e não ao ambiente. O Cryptococcus gatti é que está associado ao ambiente no sentido de plantas. E eucalipto não é uma planta comum na nossa região. É muito mais comum que a gente tenha a infecção do Cryptococcus relacionada à presença dos pombos e não relacionada à presença do eucalipto. Isso muda de região para região. Inclusive, acho que no sul, eu tenho quase certeza que foi no estado do Paraná, um município menor, não foi Curitiba especificamente, mas foi um município menor, houve uma incidência elevada de criptococose na população, houve um surto populacional e quiseram eliminar com todos os pombos, e aí através do trabalho de biologia molecular e de identificação de espécie, se descobriu que se tratava de uma espécie correlacionada ao eucalipto, que era o Cryptococcus gatti. Então, é importante, antes de tomar medidas extremas, descobrir o que de fato está correlacionando aquele surto específico de criptococose, né? A gente continua chamando atenção para morcegos e para os pombos e para as áreas onde a gente tem ar-condicionado, áreas velhas da cidade, onde há invasão por esses pombos, algumas praças, né? Preciso ter cuidado com esses bichinhos. Ó, outra lâmina também de Cryptococcus, aqui já está no objetivo de maior aumento, essa parece um pouquinho menor do que os outros, mas tem um halo muito marcado, também trata-se de Cryptococcus. E a cultura? Pessoal, a cultura é um método definitivo para o diagnóstico da infecção. A levedura, ela cresce bem nos meios micológicos padronizados, né, e não seletivos, mas é importante, no momento de fazer o cultivo, você escrever que sua suspeita é de criptococose, porque o Cryptococcus não cresce em meio a ciclohexamida. Então, o dermatobac que a gente pode utilizar como meio de cultivo e de transporte para o laboratório, ele não serve, e isso serve para a esporotricose, ele não serve para a criptococose. Aqui isso não é a mesma verdade, porque o Cryptococcus ele é impedido de crescimento pela ciclohexamida. A ciclohexamida inibe o crescimento do Cryptococcus. Somente as cepas de neoformans e de gatti são capazes de crescer em temperatura ambiente, né, que é a 37 graus Celsius. Bom, e aí, quando se faz o diagnóstico, para se confirmar que é Cryptococcus, o ideal é fazer testes fisiológicos, porque quando esse fungo cresce, ele se confunde microscopicamente a forma das suas hifas em crescerem, se confunde com malacésia,
crescimento de malacésia. Então, a síntese de pigmento de melanina a partir do fenol é uma propriedade característica do Cryptococcus, porque o Cryptococcus sintetiza melanina, né? A gente, inclusive, falou que esse é um fator de correlação com o tropismo pelo sistema nervoso central por esses fungos. E aí, essa produção dessa fenoloxidase, que é uma enzima que gera a síntese dos pigmentos da melanina, ela caracteriza-se pela formação de colônias castanhas escuras a negras e meio ácido. Então, isso é uma forma de diferenciar o Cryptococcus da Cândida, que é um fungo muito mais simples, muito mais leve, sem muito menos consequência no organismo, né? Então, é preciso haver essa diferenciação. Então, quando a gente olha, ó, aqui é um crescimento de Cryptococcus e nesse outro é um crescimento de Cândida, né? Eles são muito parecidos e são muito parecidos microscopicamente. E aí os testes fisiológicos ajudam a diferenciar um do outro. Em HE também é um fungo facilmente visualizado, mas a cápsula na biópsia, né? Isso é na histopatologia. A cápsula do fungo, ela não se cora no método convencional de coloração, que é a hematoxilina e eosina. Ela se cora somente por corantes específicos que coram a cápsula. Só existe um corante que tem a especificidade de corar a cápsula. Isso é questão de prova, né, pessoal, da pós de dermato. O corante específico é a Muscarmine de Mayer. Então, é um corante específico para corar a cápsula de Cryptococcus. Os outros até marcam o fungo, o PAS marca o fungo, mas não cora a cápsula. Essa cápsula permanece sem ser corada. Então, o PAS cora, né? A gente consegue visualizar, isso é uma coloração de PAS, a gente consegue visualizar essas estruturas mais avermelhadas do fungo, mas não cora a cápsula, fica um vazio aonde seria, faz uma impressão negativa, aonde seria a formação da cápsula do Cryptococcus. Só o Muscarmine de Mayer, que é um corante específico que cora a cápsula. Bom, o Richard Malik é um grande médico veterinário, um dos caras que mais entendem de Cryptococcus no mundo. Ele que escreveu o capítulo de Cryptococcose do Green, do livro de infectologia. E ele, nesse livro, isso aqui eu retirei de lá, ele fala dos fatores que podem afetar a terapia da Cryptococcose nos animais. Um dos problemas é a duração da infecção. É um fungo que consegue invadir os tecidos, né? Ele se estende invadindo e por disseminação. Pode haver um envolvimento do sistema nervoso central e envolvimento ocular, e quando isso aqui acontece, o tratamento necessita ser muito mais duradouro. Pode haver envolvimento com retrovirais, que também está correlacionado diretamente com o tempo de protocolo terapêutico necessário para uma boa resposta clínica. A cepa de Cryptococcus, né, a amostra de Cryptococcus é uma amostra importante, é um dado importante porque a gente sabe que a patogenicidade, a virulência está correlacionada com a cepa, que está correlacionada diretamente com aquela cápsula de mucopolissaccáride. A idade e a presença de doenças concomitantes, a presença de disfunção hepática, disfunção renal, o apetite do paciente, né, o temperamento do animal, se é um animal racível ou não, para que a gente possa executar o protocolo terapêutico. A situação financeira do tutor, é um tratamento provavelmente longo, pode necessitar de suporte nutricional, de proteção, tentativa de proteção hepática, de suporte para vômito, né, de repetição de exames, de monitoramento de doença hepática. Então, isso é importante. E o estado emocional, o quanto o proprietário adere ao protocolo terapêutico, né? A compreensão, né? O entendimento do proprietário da necessidade de persistência é importante. Bom, e aí existe prova serológica, existem outros testes para a gente estabelecer o diagnóstico da criptococcose. A gente falou da citologia, a gente falou da
histopatologia, da cultura, e ainda existe as provas serológicas, a prova de soroaglutinação em látex e as provas moleculares, o PCR específico para criptococos. É importante relatar que o PCR, nem sempre os laboratórios privados têm disponibilidade. Normalmente, o que é mais comum é que para essas dermatopatias fúngicas profundas, como cripto e esporo, essas provas moleculares estejam disponíveis apenas a nível de pesquisa, até porque a solicitação do PCR para isso é muito baixo, então não há uma justificativa do custo, os primers são caros, então requer um certo número de amostras, enfim, né? Não é uma coisa utilizada comumente na rotina, então não é comum que os laboratórios privados tenham umas provas moleculares específicas para criptococos, mas é uma excelente ideia porque a gente consegue identificar de forma mais rápida a espécie em questão. Bom, como é que a gente trata a criptococose? A gente trata, o principal fármaco é o itraconazol. Não é uma resposta favorável, como também não há na esporotricose, com o uso do cetoconazol. Ele pode ser feito? Pode. É um antifúngico bom? É um antifúngico bom. É um antifúngico potente, vai ter resposta. O problema dessas micoses profundas é o tempo necessário para que haja uma remissão clínica e uma resposta terapêutica adequada, né? E o paciente que precisa receber um período prolongado, 3, 4 meses de antifúngico, ele precisa suportar bem a terapia. E desses antifúngicos convencionais, o mais adequado é o itraconazol para isso. Então, ele continua sendo fármaco de eleição, e aqui tanto na esporo quanto na cripto. A dose recomendada é a mesma, 5 a 10 mg por quilo. Normalmente se faz 1 mês após a remissão clínica, é suficiente para evitar a chance de recidiva. O custo do itraconazol, infelizmente, pode ser um fator limitante, e a resposta em gatos com diminuição, sendo menor com alterações respiratórias e lesão mucosa nasal, é mais comum para a esporotricose. Para a criptococose não há essa interferência. Então, é importante relatar que isso é mais específico na criptococos, na esporotricose e não na criptococose. O tempo é indivíduo dependente, então vai depender realmente de quanto tempo, da patogenicidade, da levedura, todos esses fatores que a gente inclusive já comentou, da patogenicidade, da co-infecção com retrovírus, da resposta celular do paciente, da cepa de criptococos envolvida, da co-infecção com outras doenças, da suscetibilidade do animal a ser submetido ao tratamento com o itraconazol, em função de doença pré-existente, como doença renal, como doença hepática. Então, tudo isso é levado em consideração. Tem pacientes que você precisa dar uma interrompida para melhorar a qualidade geral do paciente. O acompanhamento precisa ser continuado, né? Alguns animais podem ter vômito com o uso do itraconazol, então aumento das enzimas hepáticas ao ponto de precisar interromper o protocolo terapêutico. Então tudo isso precisa ser levado em consideração para se estabelecer o tempo, mas isso precisa ser acordado antes com o tutor e ser explicado que não é uma doença que a gente vai ter uma resolução rápida. O diagnóstico até pode ser rápido, porque com a simples citologia você já pode perceber que trata-se de um quadro de esporotricose, de criptococose, mas o uso do itraconazol por períodos prolongados pode deixar o paciente debilitado, pode gerar outras complicações que gere necessidade de interromper o protocolo e gerar mais tempo até que o quadro seja resolvido. O fluconazol tem sua indicação também, porque é um dos antifúngicos que a gente tem uma apresentação parenteral, então ele pode ser feito por via intravenosa, né? Existem aquelas bolsinhas de fluconazol, e aí do mesmo jeito que tem a bolsinha do metronidazol, a gente tem de fluconazol, então é um antifúngico potente, que a gente pode utilizar nos pacientes, especialmente com quadros neurológicos, onde há uma certa
relutância na administração por via oral ou onde o paciente não consiga receber o produto por via oral. Normalmente, se o quadro é só neurológico, o diagnóstico provavelmente deve ter sido feito por punção de líquor e pela visualização do fungo através da citologia desse líquor. Então, é fácil visualizar a presença do Cryptococcus a nível do sistema nervoso central, né? E a dose desses antifúngicos dos azólicos como um todo é muito semelhante, é de 5 a 15 miligramas por quilo. É feito uma vez ao dia, pode ser feito IV e pode ser feito via oral. Existem os comprimidinhos de fluconazol. Né? Alerta-se da mesma forma que com o itraconazol para hepatotoxicidade, para intolerância em relação à ingestão alimentar, para intolerância em relação às alterações renais que o paciente pode vir a ser acometido. Então, não é simplesmente instituir a terapia e pedir para voltar com 2, 3 meses. O paciente precisa ser, de fato, acompanhado. A recomendação de que esses exames, os exames de acompanhamento, sejam feitos nos primeiros 15 dias, para a gente ter uma observação do paciente, para colher do tutor história em relação à relutância alimentar, em relação à inapetência, ao capricho, se o paciente está apresentando esse aspecto de relutância, de capricho alimentar, é importante avaliar, de repente, reduzir um pouco a dose, reajustar a conduta terapêutica, avaliar que pode necessitar de mais tempo, porque nos primeiros 10, 15 dias, normalmente a gente já consegue observar. E aí faz uma segunda reavaliação 15 dias para frente, faz a medição das enzimas hepáticas, das enzimas renais, dá de novo uma avaliada, checa a anemia. Então tudo isso é importante de ser checado no paciente. Não pode simplesmente prescrever e deixar para lá nenhum dos azólicos. É preciso ter um bom monitoramento, porque esse tratamento é prolongado, porque a dose que a gente utiliza é uma dose elevada, em geral 10 até mais, especialmente na esporotricose, que a gente utiliza 100 miligramas por gato acima de 4 quilos de peso vivo. Então é importante que a gente tenha esse monitoramento junto ao tutor. Bom, a anfotericina B não é nem fácil que a gente consiga comprar a anfotericina B, mas se consegue no Brasil comprar. E não é muito fácil que a gente consiga por causa do tratamento dela atrelado à leishmaniose, né? Existem duas formas clínicas, formas terapêuticas da anfotericina B. Existe a anfotericina B lipossomal, existe a anfotericina B desoxicolato. A forma desoxicolato é a forma mais nefrotóxica, mas é muito mais barato, né? Um frasco, sei lá, não sei mais quanto está custando atualmente, mas deve ser uns 40, 50 reais um frasco de anfotericina B. Não é um fármaco caro. O fármaco caro da anfotericina B é a forma lipossomal, e aí é bem cara, né, essa forma da anfotericina B. Então é importante que haja essa distinção, e a grande diferença entre as duas formas da anfotericina B é o efeito colateral associado à insuficiência renal. Então, não é um fármaco que eu recomendo que vocês fiquem utilizando constantemente, de forma continuada. A anfotericina B, ela deve ser feita por via intravenosa. Normalmente, a preconização é fazer 2 vezes por semana, até completa remissão clínica. O Cryptococcus, ele tem boa resposta frente à anfotericina B, então ele pode ser utilizado. A dose preconizada é 0,5 miligrama por quilo. Antes de fazer a aplicação da anfotericina B, é importante cada aplicação que se cheque a ureia e creatinina do paciente, porque é comum que durante o processo de tratamento essas enzimas renais estejam elevadas, porque o paciente fique azotêmico, porque a anfotericina B é muito nefrotóxico. A aplicação da anfotericina B deve ser diluída, deve ser lenta. Recomenda-se diluir a anfotericina B no soro glicofisiológico e fazer uma administração da dose que o animal precisa receber durante o processo de 2 horas de aplicação. Então, é preciso ser aplicado lento, e 2 fatores são importantes. Esse paciente não pode estar desidratado para receber anfotericina B, ele não pode ter história prévia de doença renal, porque a gente está lidando com uma droga nefrotóxica, e
a administração precisa ser lenta, muitas vezes faz necessário lavar o acesso venoso com soro fisiológico depois da administração sem medicação para evitar flebite, de forma semelhante ao que a gente faz com os pacientes que são submetidos à quimioterapia, né? Então é importante que isso aconteça. E se o paciente tem algum grau de desidratação, ele precisa ser avaliado e ser hidratado previamente. Então, não é raro que a gente faça hidratação antes, aplicação da anfotericina B e hidratação depois. O paciente provavelmente vai precisar ficar o dia inteiro no acesso no consultório para que a gente melhor controle essa administração desse fármaco. Não é simples, não é para ficar fazendo a torta e a direita a administração da anfotericina B em todos os pacientes. Talvez essa seja uma alternativa que a gente deixe para aqueles que estejam refratários, porque também não é barato. A anfotericina em si é barato, mas todo o cuidado que ela exige e toda o critério em relação a administrar com o paciente hidratado, hidratar previamente, checar a creatinina e ureia sempre antes de cada administração. Então, o custo dela está em todo o procedimento que cerca a administração da anfotericina B. A droga não é nem tão cara, especialmente a desoxicolato. A liposomal é caríssima, mas a desoxicolato não é tão cara. E aí, o problema é que ela requer todo o manejo no momento da administração. Então, ó, o protocolo terapêutico sendo instituído, e aí a gente tem um acompanhamento desse rapazinho aqui, ó, dessa foto para essa, já há uma certa melhora clínica. E aí a gente vai vendo a involução da lesão. Não tenho todas as fotos, mas a gente começa a perceber, ó, a foto que eu disse para vocês, que dá para ver que o focinho dele está exatamente aqui embaixo, né? Então tem o focinho aí, ele não perdeu a estrutura, o processo se instalou completamente em ponte nasal, né? Isso aqui é a área da ponte nasal onde se instalou, mas a gente vai vendo uma involução do quadro, inclusive nessa última foto foi feita pelo tutor dele, né? Com o focinho completamente, a lesão completamente recoberta de pele, né? Totalmente cicatrizado, com um bom aspecto geral em relação às fotos anteriores, né? A imagem anterior do paciente. E aí eu acho essa foto engraçadinha. Aqui também dá pra ver o focinho dele aqui embaixo, ó. Tá aqui, né? Não tá, ele não perdeu. E aí já dá, ele já consegue utilizar os dois olhos. Tem uma perda visual ainda importante, o volume é grande, o tempo de evolução é longo, né? Mais uma vez, 4, 5, 6 meses, esse paciente foi tratado com itraconazol, mudou um tempo para cetoconazol, a condição financeira do tutor, que é um fator importante no tratamento da criptococose, não era a melhor do mundo, realmente é um tutor com dificuldade financeira, e aí houve necessidade de intercalar entre os azólicos. Não é a mesma resposta, pessoal, obviamente, quando a gente faz um azólico de melhor resultado, a gente tem uma resposta melhor. Mas nem sempre é possível, tá bom? Bom, acho que é isso em relação à esporotricose, em relação à criptococose, e aí a gente fecha as duas doenças em relação às micoses profundas. A gente falou de esporotricose e de criptococose, foram as duas que a gente escolheu, as duas mais frequentes. O gato é a principal vítima dessas duas micoses profundas, facilmente diagnosticáveis, né, com tratamentos prolongados, precisa do diagnóstico. Ninguém vai fazer 4 meses de antifúngico num paciente, orientando o tutor de forma adequada, sem ter um diagnóstico prévio, né, com diagnósticos diferenciais amplos. Então a gente precisa realmente de um diagnóstico correto e adequado.